Fala aí, galera. Tudo bem? Daí, Fernandão. Beleza? Estão me escutando bem aí ou não? Daí, Colomba. Só esperando o Gui chegar aí pra gente começar. Mais uma live aí da nossa saga em busca do patrocínio premiado. Vambora, Junião. Nosso parceiro de equipe, o Guilherme entrou, deixa eu aceitar ele aqui. Então é isso aí, né? Ô Gui, conseguiu conectar aí? Deixa eu ver. Aceitar. Aí. Fala aí, Xará. Aí. Daí, tudo bem? Pô, você botou uma camiseta bonita pra participar, né, cara? Que você tava parecendo uma festa junina um pouco tempo atrás aqui. Cara, aquela camiseta lá é uma camiseta do trabalho diário, né? É uma pessoa Entendi. séria. Agora vem as camisetas aqui que a gente tá trabalhando sobre o quê? Sobre patrocínio, né? Então, olha lá, ó, uniforme de corrida agora, né? Começamos bem. Começamos bem a nossa conversa aqui. E aí, tudo bem? Bom, graças a Deus. Obrigado pelo convite, Gui. A gente já tem conversado bastante sobre esse assunto. Eu vi a conversa com o Silvério na semana passada, ou 15 dias atrás, 2 semanas atrás. Achei super bacana. Até comentei contigo, né? O Silvério tem uma história que é o completo oposto do que eu tenho. E ele é muito focado em piloto e eu sou muito focado em evento. Então eu acho que hoje a gente vai ter um, como é que é, Ih, eu acho que o Gui caiu lá. Não deve ter pago a internet dele, certeza. Ai, ai, pera aí, deixa eu ver se consigo conectar ele de novo aqui. tô no pré-pago, cara. Olha só como é que são as coisas. Acabou as fichas aí do orelhão? Acabou o crédito, acabou o crédito. Mas como eu ia falando, Gui, a ideia é complementar aquilo que o Silvério falou. O Silvério já deu bastante dica aí para quem te segue. E eu queria começar dizendo que, cara, depois que você anunciou a nossa live, muita gente me procurou para me seguir aqui. E eu quero fazer um disclaimer: meu Instagram não é profissional, é pessoal, então você não vai encontrar nada sobre esse assunto aqui. Mas acho bem interessante, bem bacana realmente que as pessoas estão realmente interessadas nesse assunto. E, como eu falava com você, é um nicho que não está atendido no mercado. Tá? Eu trabalho com comunicação há 20 anos, cara. E quando eu tinha escritório de comunicação, eu cansava de receber gente batendo na minha porta dizendo assim: você me ajuda a procurar um patrocínio, você me ajuda a fazer. E eu nunca fui o cara, como é o Silvério, né? E ele contou aqui semana passada que vai atrás desse patrocínio. Eu sempre trabalhei no backstage. Uhum. Então eu sempre dizia assim, cara, se você tiver um departamento comercial, eu faço teu projeto, eu te ajudo a bolar, te ajudo a buscar esse tipo de coisa, mas eu não sou o cara que vai atrás disso. Eu consigo te ajudar no backstage disso. E aí, enfim, aí a gente pode falar aí sobre a noite inteira sobre esse assunto aí. Fique bem à É, vontade. então assim, ó, só para vocês entenderem também como que Guilherme se juntou com Guilherme. O começo da nossa história, o Guilherme, para vocês entenderem, ele fez parte da minha equipe e ainda agora ele me ajuda meio assim, dia sim, dia não, porque ele não tem tempo para fazer isso focado. Mas a gente troca muita informação sobre o que acontece no dia a dia. E ele é a pessoa que não aparece, mas ele está lá me apoiando para eu seguir o caminho certo. Então, assim, o Gui, ele falou, cara, eu preciso apresentar um projeto, eu preciso achar um piloto para me apresentar o meu produto, o meu trabalho. E um amigo em comum nosso falou, cara, eu tenho cara para te colocar. E esse cara era eu. E foi aí, encaixou de uma maneira tão legal, porque eu estava começando a voltar para o turismo nacional, isso foi lá em 2020, e o Guilherme queria apresentar a empresa de marketing dele, que é a 10K. Então, a gente iniciou. E que era o meu objetivo quando eu voltei para turismo nacional? E ele que foi o cara que me auxiliou muito a me botar no caminho certo e talvez chegar onde eu cheguei hoje. O meu objetivo era só ganhar corrida.
Então eu tinha o objetivo de fazer o quê? Para mim conseguir chegar em algum lugar, eu tenho que ser um campeão. Mas eu não sabia trabalhar com marketing. Eu não sabia fazer nada, na verdade. Então, assim, ele me ligou e falou: Gui, eu tô aqui para te ajudar, tô aqui para fazer você a tua carreira virar um piloto profissional. Então, assim, foi assim que juntou as nossas ideias, né? E acho que a gente se juntou nessa informação. O nosso trabalho que a gente sempre fez do começo, eu acho que foi muito bem sucedido, porque, pelo menos do meu lado, eu vejo isso como bem sucedido. Eu acho que, não sei se você vê dessa mesma forma, mas eu aprendi muito. E agora, falando um pouco sobre você aí, para todo mundo também entender da onde que veio o Guilherme, por que que essa paixão no automobilismo e no que você é especialista. Gui, eu perco amiga e não perco a piada. Eu só acho que você tá fazendo muito mais e tá ganhando pouca corrida. Mas depois nós vamos chegar nesse assunto aí. Teu fim de semana não foi legal. É muito face e pouco race. Não, não, pelo amor de Deus. É um puta trabalho aí de longo prazo. A gente nunca tá falando aí no fim de semana. A gente sabe de todos os problemas que você vem tendo aí. É uma brincadeira, porque, pô, não podia perder essa oportunidade de dizer, né? Claro, não. Mas, É, Gui, te- diferente de você, cara, eu lembro que você e o Silvério falaram na última conversa que o Gui surgiu porque o pai apoiou. E eu, quando eu estava na faculdade aqui em Curitiba ainda, eu corria no Metropolitano de kart, corria uns campeonatinhos amador aqui, e eu cheguei, eu me formei, né, voltei para Joaçaba, lá na cidade de onde eu sou, então eu sou da galera do Automotor de Joaçaba lá, me criei no Cavalo de Aço. Voltando antes disso, então, até para ser mais exato, eu era muito pequeno, meu pai me levava no autódromo, porque meu pai era diretor do hospital, meu pai é médico, e ele recebia os convites, 10K, vai lá, vai ter corrida. E, cara, eu tinha um primo distante, um primo terceiro, que é o Marcos Brolo, que corria de Opala já naquela época. Cara, me colocava dentro do carro, vamos dar uma volta. Os pilotos que hoje correm, por exemplo, na MBR, o Juca Fugante, tio Juca Fugante, cara, porque para mim era um tio que levava a dar, brincar na pista e tal. Então eu me criei dentro do autódromo e aquilo surgiu a velocidade assim pelo meu pai me trazer isso e falar, vamos no autódromo no fim de semana. E no autódromo era uma festa lá no Cavalo de Aço. E aí o Cavalo de Aço foi inaugurado em 85, então de lá para cá praticamente fui quase todo ano no autódromo. E aí, beleza, venho para Curitiba, tenho meus campeonatinhos de kart aqui e tal, e aí eu volto para Joaçaba falando, vou participar do Campeonato Catarinense de Automobilismo. Ganhei meu Ah, primeiro dinheiro e tal, você tinha ideia de ser piloto naquele tempo já já. era empresário, né, Gui? E aí eu falei, morava com meus pais ainda, eu falei, pai, o negócio é o seguinte, vou comprar um carro de corrida, vou correr o CCA. E ele olhou para mim, ele e minha mãe olharam e falaram, se entra por uma porta com o carro, pode ir embora pela outra, que aqui você não é bem-vindo. Ali acabou minha carreira, entendeu? Então, Nem ali, começou, já ali, acabou. ali acabou a minha carreira e eu falei, eu vou estudar marketing porque eu quero trabalhar com automobilismo lá na frente. Então, de lá pra cá, cara, dei campeonatinho de kart, Zanello Cup, mas assim, tá? Tem um capacete aqui, mas tem uma garrafa de uísque. Então é mais uísque e menos capacete na minha vida, porque realmente eu decidi estudar e, de fato, eu tinha terminado a faculdade de comunicação, né? Eu fiz jornalismo e publicidade. Por muitos anos eu dirigi uma agência de publicidade, depois eu migrei para grandes eventos, fui para Florianópolis, trabalhei no grupo RBS, que na época era Globo, lá em Santa Catarina, né? Hoje é NSC, mas é o mesmo grupo, por alguns anos, e depois eu fui para o exterior para estudar, fazer um meu mestrado em marketing voltado para grandes eventos. E aí o meu mestrado é o case das 500 milhas em Indianápolis, olhando para a audiência no Brasil antes do boom do streaming. E aí, brincar aqui, Só né? TV aberta ainda. A gente tem que acreditar na ciência, então eu analisei na época, o meu estudo era análise da audiência da Fórmula 1 e da Fórmula Indy no Brasil. Conversei com gente fantástica, eu conversei com o Raul Boesio, o Bia Figueiredo, com o Denis Gavassi da Band, com todo o time de transmissão da Band na época, algumas pessoas da Globo. Eu tenho duas pessoas assim que eu tenho um agradecimento, três, na verdade, que eu tenho um agradecimento imenso, que é o Dave, que é o cara que me apresentou para você e que é o cara que me colocou em contato com o Luke Monteiro, que é o segundo que eu teria para agradecer, que o Luke foi o primeiro cara que ergueu a mão e falou assim, te ajudo, te respondo o questionário. E aí depois o Denis Gavassi, que hoje é o diretor de esportes da Band, que tive o prazer de conversar com ele na sexta-feira passada, que também me colocou toda a equipe de transmissão da Indy na mão. E aí a dissertação de mestrado basicamente antecipou o que aconteceu esse ano, né, nos últimos anos, que é
a gente precisava de estrutura de internet no Brasil, que aí a gente teve nos últimos anos, para ter a possibilidade de mostrar os eventos online, ao vivo, né? Porque a TV aberta não tinha mais tempo para isso. E na época a TV aberta era a Globo. E foi quando ninguém imaginava, né, que a Fórmula 1 mudaria de Globo para Band. Inclusive, sexta passada tive a honra de ouvir o Denis contando como é que isso aconteceu, sabe? E mostra realmente que as coisas fazem muito sentido, que aqueles questionários que eu apliquei, que aquela pesquisa que eu fiz, conversar com aquelas pessoas com quem eu conversei, mostraram um caminho de que qualquer campeonato pequeno era interessante para um patrocinador, era interessante para um piloto que estava querendo começar. E aí, terminando aquela ideia, né, de que o Silvério olha para o piloto, eu sempre olhei para o evento, eu sempre olhei para coisa maior, assim, até pela experiência que eu tenho. Quando você fala que você olha para o evento, você olha a estrutura que o evento apresenta, ou você fala que tem que ser um evento que já é consolidado? Não, pelo contrário, Gui. Eu acho que consolidado é uma palavra muito relativa, porque um ano você pode estar consolidado, no outro ano você pode não estar. Uhum. Aquele fluxo, né, de que público traz piloto, piloto traz público, público traz patrocínio, patrocínio traz público. Uhum. Então, é uma roda que precisa girar. Então, quando eu saí da agência, que eu era agência de propaganda que fazia campanhas para grandes eventos, e eu fui trabalhar especificamente como planejamento comercial, e o planejamento comercial nada mais é do que olhar como que eu consigo adequar uma marca dentro desse evento. Então, dá um exemplo, a gente fez Ultimate Fighting Championship. Como que eu traria a Cassol, material de construção que não tinha absolutamente nada a ver com luta, para dentro de um evento patrocinando, como que a Cassol ganharia dinheiro ali dentro. A gente fazia muito festival de música, como o Green Valley, aquele que acontecia no Beto Carreiro, que é o festival de música eletrônica do Green Valley. Inclusive, eu fui na primeira desse daí. Pois é, estava lá. Como que a gente trazia as marcas? Então, desde negociação com a Devassa, que na época era uma cerveja muito forte, como que a Devassa... Quanto custa para a Devassa entrar nesse mercado, nesse festival, que eu estou botando 30 mil pessoas na mão desse cara, degustando a cerveja dele, ou vendo a marca da cerveja dele o tempo todo no momento feliz? Quanto custa para a Devassa e como que eu posso ampliar essa visibilidade para a Devassa? Na época a gente tem até hoje, né? A questão de dificuldade de fazer uma propaganda de cigarro e bebida, cigarro principalmente. Então, a Calton era patrocinadora. Como que eu fazia a Calton aparecer dentro do evento sem eu divulgar a marca desse patrocinador, que era a Calton? A gente conseguiu botar um stand da BIC de barbeador, e foi um dos stands mais movimentados do evento, gerando uma venda futura muito grande. Então, esse era o meu papel naquela época, era olhar para um futuro patrocinador. Então, eu tinha dois clientes internos, que era o diretor do evento dizendo, preciso trazer dinheiro, obviamente, e os sócios, né? E aí eu participava da seleção, olhando para público, quem eram os DJs que podiam vir, o que fazia sentido, desde precificação de ticket. E do outro lado eu olhava como que a gente podia melhorar a visibilidade desse patrocinador. Porque patrocínio é isso, cara. Patrocínio não é... O cara não quer investir um dinheiro para aparecer. Se alguém falar para você duas coisas, que o cara está querendo aparecer ou está querendo investir, tá errado. Ele quer vender, ele quer ganhar dinheiro com você. Ou seja, talvez lá atrás, Gui, no começo, um cara que tá participando pela primeira vez como piloto, ele vai dizer assim, eu preciso da ajuda da loja do tio. Como você teve a mecânica do teu pai, tá? Eu preciso da ajuda do comércio local, do comércio do meu bairro. Uma ajuda tem que durar 2, 3 corridas, um ano no máximo. Depois, esse piloto precisa se tornar um produto. E o mesmo vale para o mercado. A gente olhava para aquele produto que a gente tinha na mão, que era o evento em si, o Green Valley, o Ultimate Fighting, o Floripa Tem, que é um evento bem consolidado em Florianópolis, e assim, como que eu entrego isso para uma marca? E a marca olhe para aquele evento e diga, estou ganhando dinheiro com esse evento. Vai botar 1 milhão, ele não quer devolver 900 mil. Por mais que ele diga, beleza, teve recall de marca, teve uma coisa, ninguém olha para isso. Então, acho que esse é o primeiro ponto assim que a gente precisa olhar, cara. E eu sei que muita gente que te segue olha para aquela história de, poxa, eu tô aqui querendo saber como que eu busco o meu primeiro patrocínio. E eu lembro de você me contando como é que foram os teus primeiros patrocínios, como você estava olhando, e você sempre foi um cara visionário que conseguia enxergar isso, de dizer para mim, Gui,
tenho uma marca X embaixo do braço aqui, vamos fazer um projeto, o que eu posso entregar para esse cara para ele literalmente ganhar dinheiro comigo? Então, acho que o primeiro patrocínio pode ser uma ajuda, mas não pode passar do primeiro, sabe? Eu costumo ver muita gente, e como empresário eu recebi muito pedido, pô, me ajuda aqui nesse evento, me ajuda aqui nesse patrocínio. Cara, ninguém está querendo ajudar ninguém, isso é o mercado. Então, E só transformar em produto é o processo. te interromper um pouco, então, esse talvez é o papel da pessoa mais importante que tem que ter. Eu solicito a tua ajuda, entendeu? E você desenvolve esse papel. Então, assim, hoje, esse programa, esse trabalho que você já fez no passado, enfim, tudo isso, talvez seja o mais importante para alguém ir atrás de algum recurso. Porque que acontece? Se o próprio piloto ele não trabalha com o agente dele ou com alguém que faça esse planejamento de carreira, como no teu caso, como no Silvério, é muito difícil, por exemplo, vamos abrir uma agência de marketing de piloto. Como é que a gente vai... o piloto não pode escolher agência de marketing. Nós, como agência, no meu ponto de vista, tá? Temos que escolher o piloto. Porque a gente vai se engajar nesse trabalho que ele está fazendo, correto? Se a gente pega um cara que contrata o nosso serviço e ele não representa o trabalho que a gente representa, talvez a gente não consiga se encaixar, correto? É muito isso, Gui, porque tem que ter muita relação entre piloto e agente. Assim, por mais que o piloto possa ser seu agente num primeiro momento. Sim. O vale para jogador de futebol. Tem jogador de futebol que é seu próprio agente. É um processo um pouquinho diferente, obviamente. Só antes de complementar, né? Esse é o motivo de que eu estou fazendo tudo isso daqui. É para ajudar esse cara que está olhando lá e no começo ele não tem o planejamento. Como que eu faço ou como eu vou chegar lá no meu patrocinador, no meu apoiador, na minha ajuda, enfim, no que for, sem ter uma instrução. Então, esse conteúdo que a gente está fazendo é justamente para esse cara que está inicial. Depois ele vai para um planejamento que dele já vira um profissional. Então aqui nós estamos dando todas as ferramentas para essa pessoa que quer aprender a como iniciar um planejamento profissional de captação e depois ter uma carreira profissional. Então assim, isso que você está falando, que eu também comecei do zero, eu fiz do zero e eu fui encontrando o meu time, fui mostrando o meu trabalho para depois eu conseguir efetuar uma venda. Então assim, tudo que eu agreguei hoje, esse meu time que eu agreguei hoje, não foi talvez eu não te conhecia, eu não fui atrás de você, mas você teve uma ligação, putz, esse cara aqui, eu consigo ter uma visão no trabalho dele. Então, é isso que eu digo, assim, um pouco. Às vezes a gente sai procurando louco, eu quero um agente para trabalhar comigo para fazer o meu trabalho de captação de recursos. Às vezes esse cara só vai te cobrar o dinheiro, ele não vai engajar no teu trabalho, entendeu? Ele não tem o mesmo relacionamento, tem que ter sintonia. Então, assim, tem que iniciar um trabalho do zero, tem que fazer. E esses exemplos que você deu é o principal. Você tem que virar uma ferramenta de venda. E por que igual você falou, como é que eu vendia uma Gillette numa festa? Não tem nada a ver, quem que vai fazer a barba numa festa, entendeu? Só que você tem que entender esses mecanismos de venda. Então, talvez esse é o trabalho mais importante de um agenciador de uma carreira, não só de um piloto, como de qualquer profissional de esporte, né? É isso, Gui. Tem que ter essa sintonia, como eu te falei, e tem que ter muita transparência, cara. O piloto precisa ter eu chamo de obediência, mas me entendam como da melhor maneira, mas o piloto tem que ter obediência com a sua própria carreira, vamos falar assim, tá? Não adianta um piloto chegar assim, hoje eu vou transformar meu carro num classificado de jornal, sabe? Cheio de patrocínio, não fazer nenhuma entrega e dizer amanhã eu busco outro. Cara, um cliente perdido, porque é um cliente teu. O patrocinador é um cliente teu. Na verdade, um cliente perdido. Na verdade, você vira um funcionário desse teu patrocinador, correto? Do meu ponto de vista. Esse é o ponto que eu quero chegar. Porque você acaba virando um funcionário e você tem que literalmente vestir a camisa dessa marca. Então, tem duas coisas bem importantes que precisam ser seguidas. Primeiro, planejamento, ou seja, eu preciso dessa grana para correr um campeonato inteiro ou preciso somente de uma prova? Acho que isso tem que estar muito claro e transparente, tá? Então, beleza, vou correr aqui só na minha cidade. Então, lá, o cara é piloto em Cascavel, vai correr só quando tiver evento em Cascavel. Beleza, ele pode entregar por uma marca proprietária de Cascavel. Por que não? Sabe? Ou o piloto vai defender uma marca em 5 campeonatos diferentes. Tem piloto que faz isso, tá? Então,
tudo é uma questão de planejamento e transparência. Segundo ponto, identidade, tá? Isso era o que eu mais sofria no começo, que você foi o que mais me cobrou. Então, assim, Identidade é fundamental. acho que é legal a gente falando, pontuando. Use de exemplo, quando você chegou na carreira do Guilherme, o que que você observou e o que que a gente mudou para chegar até o ponto que chegou até hoje? Cara, identidade era uma coisa que... É que assim, eu sou muito chato com identidade, sabe, Gui? Porque eu trabalho com marca, né? Meu emprego formal do dia a dia é head de marca de uma universidade. Então, para mim, marca é algo que me incomoda se não tiver dentro dos padrões. E aí, a primeira coisa que eu falei, Gui, a partir de hoje você é o Gui Azul, né? Porque você tinha um carro Shopping China, eu falava, você tem que ter o Shopping China grandão no seu carro, porque você tem aquele patrocínio, você, enfim, tinha outros patrocínios também. Mas eu lembro que a gente conversou sobre o Shopping China, porque você precisava que a tua comunicação fosse azul. Eu lembro que você tinha um macacão que era de uma loja, que era da tua, né? Que era o teu patrocinador pessoal, que era um macacão branco e vermelho. A primeira coisa que eu falei, cara, você precisa externar o que é o seu carro. As pessoas enxergam o carro na pista e não sabem quem é o Gui fora dela. Então, a identidade precisa carregar essa identidade do carro para o piloto, via macacão, ou seja, né? E aí, a hora que você colocar uma foto do rosto do piloto, essa foto tem que ter um fundo azul, tem que ter uma cara azul, tem que ter um layout, uma cor do carro atrás. E aí as pessoas fazem essa assimilação. É muito comum em campeonatos, cara, na Fórmula 1, beleza, são 21, 22 pilotos, mas quantas pessoas assistem sem saber quem é o piloto? Por que a abertura da Fórmula 1 é o piloto fora do carro sem capacete? E na ordem, inclusive, do menos importante para o mais importante, o último é Hamilton e depois Verstappen. Por quê? Tem uma lógica por cima disso. O Raul Boesel tem uma foto que é fantástica que ele produziu, que ele pega meia foto de capacete, meia foto com o rosto dele. Sim. É o piloto e DJ, né? Porque o Raul Boesel é DJ. Mas isso fala muito sobre isso, sobre essa conexão que as pessoas precisam ter com a pessoa. Aí você pergunta assim, identidade. O Gui pode ser o empresário, o Gui pode ser, na época, o empresário de produtos veterinários, o Gui pode, fim de semana, sair com o cachorro, com o filho, com a esposa, para dar uma banda. Mas se o Gui estiver usando uma camisa azul, da cor do carro, com a marca do patrocinador, as pessoas começam a fazer esse acompanhamento, começam a te seguir, e aí, exemplo muito claro de que aconteceu lá em Goiânia no fim de semana. Qual era o box mais movimentado da TN lá em Goiânia no fim de semana? Porque as pessoas estão começando a acompanhar, eles sabem que o Gui é um cara que traz o produto do seu patrocinador, que é um cara que defende o seu patrocinador, eles sabem que ali vai ter uma ação de marketing, óbvio que outros pilotos já estão pensando e já estão fazendo igual, isso não é copiar, pelo amor de Deus, isso é ser inteligente, não é uma cópia. Sim, isso é trabalhar, né? Exatamente, então acompanhe o Gui, vamos lá, dá um exemplo, tá, Gui? Amanhã você muda de patrocinador, teu patrocínio é laranja, é Steel Mall lá do Davi, por exemplo, tá? Cara, eu tenho certeza que você vai começar a transformar a tua rede social, a tua comunicação, o teu macacão, o teu capacete, a tua aura em volta de você vai ser da cor do teu patrocinador novo. Faz todo sentido, sabe? Então, essa identidade faz com que as pessoas comecem a assimilar uma coisa na outra. Então, um amigo meu, respondo mandando aqui, abraço do amigo de escola, cara. Então, a gente consegue assimilar. Então, a partir do momento que a pessoa consegue lembrar, exemplo, tá? Eu vi esse cara ganhando uma corrida. Poxa, esse cara estava no fim de semana passado lá, numa fazenda com a família, com o cachorro brincando. Então, esse é um cara feliz, que traz uma felicidade. Isso agrega para o produto que esse cara está vendendo. Isso leva para o mercado uma visão muito positiva. Ao mesmo tempo que também você assume uma baita responsabilidade. Se você for preso dirigindo bêbado, é o cara do Shopping China que está fazendo um negócio errado. Entendeu? Sim. Então, é uma responsabilidade gigantesca, mas necessária, para que o negócio comece a ganhar corpo. E aí, amanhã o teu patrocinador começa a olhar aquilo, enxergar oportunidades também, e aí você precisa estar aberto para essa oportunidade. Exemplo, Gui, traga teu carro aqui para o Paraguai que eu quero fazer uma exposição. Você vai dizer não para o teu patrocinador que está lá do lado da ponte, entendeu? Então, tem que saber dosar e tem que
saber atender também, olhar para o que patrocinador, o que esse teu cliente está querendo, né? Esse foi um dos primeiros motivos que a gente trabalhou quando a gente iniciou, então foi essa conexão de cores, representações e entender aonde que eu iria começar a representar e a minha cara fosse a marca que estava me patrocinando. Esse foi um dos primeiros motivos que a gente tratou, né? Depois a gente começou a tratar sobre comunicação, sobre o meu jeito de se expressar, sobre como eu falar, isso a gente falou muito também. Então vamos de já, né, Gui? Não, tinha muita coisa que eu falava errado ou me enquadrava de uma maneira diferente. Ainda, cara, acontece muito disso, porque você também não consegue mudar o seu jeito de ser, assim, né? Mas eu fui entendendo algumas coisas que eu estava me comunicando de uma maneira errada e fui aperfeiçoando isso. E a gente, depois disso também, foi para um assunto que era muito importante, que foi como guardar. A primeira pessoa que falou para mim, cara, você precisa ter um site para você guardar as suas informações, correto? Lembra que você falou, dá para mim site, que eu vou fazer site e vou organizar. E o quão importante é a gente guardar essas informações, seja em um site do próprio piloto, o próprio atleta. Quem quer visitar o meu aí não está atualizado, pode xingar esse cara aí. guicirtoli.com.br. E o quanto representa bem a rede social, assim, o quanto esses dois papéis são importantes para quem está buscando alguma coisa? Bem lembrado, Gui, porque é o seguinte, a rede social, ela não é tua. Só um pouquinho. O JP Machado R aqui, informação sobre a lei de incentivo. A gente vai ter uma live sobre a lei de incentivo ao esporte também, tá? Vou trazer um cara que faz só o projeto de esporte aqui, então, e é a próxima live, é quarta-feira da semana que vem. Boa, boa. Então, assim, falando sobre rede social num primeiro momento. Rede social não é tua. Rede social é do Mark Zuckerberg, seja lá de quem for. É verdade. Então, vai chegar um momento que esse cara vai dizer assim, acontece no dia a dia. Você quer engajar com o teu público? Me pague. Ela não é tua. Tá? Então, eu defendo isso desde que começaram as redes sociais, sabe? Em que a rede social ela não é tua. Você tem que usar, óbvio que você tem que usar, porque ela é uma porta de entrada para o teu conteúdo. Eu vou lembrar da época da RBS, que o Diário Catarinense era um jornal que fazia parte do grupo que eu trabalhava, e 90% dos acessos deles, do site do Diário Catarinense, vinham do Facebook na época. Como é que você vai dizer não use a rede social? Só que o ponto era, use a rede social para levar para sua casinha. Eu chamo de casinha o site. Tá? Por que o site é interessante? Porque o site é a tua casa, é onde você guarda o teu conteúdo, onde você guarda onde você escreve a tua verdade. E onde você mostra para quem te procura, não quem te encontra. E onde você tem as tuas regras, né? Você pode fazer o que você quiser nele também. Então, dando um exemplo aqui. Amanhã o Instagram é seu do ar, o Facebook tá, TikTok ninguém tá, Google, Gui Sirtoli, onde é que eu vou cair? Entendeu? E aí, no guicirtoli.com.br, eu tenho todo o meu histórico. Eu tenho campeonatos que eu participei, troféus que eu ganhei, corridas que eu ganhei, entrevistas, textos, informação. Eu tenho minha carreira inteira ali, ao longo do tempo. Quando a gente falou lá em 2010, eu lembro que a gente tinha 2 notícias. Hoje não, você 2010 teria não. 2020. A gente teria 2 notícias na época, que era você tentando pela primeira vez colocar um celular e transmitir ao vivo pela Twitch. Eu lembro que que aí superaqueceu lá no calor de Goiânia, o celular não funcionou. Tentativa, beleza. Mas ao longo do tempo, quantas informações você pode colocar ali numa linha do tempo de corridas ganhas, eventuais quebras, puta acidente ali, que querendo ou não, se tivesse isso lá, quantas pessoas iam procurar acidente na Turismo Nacional? Você soube capitalizar isso muito bem, mas não está registrado na tua casa isso, está registrado na rede social, sabe? Então, são 2 coisas que são complementares. O site, por ser necessário pelo fato de ser teu, tá? A tua casa, o teu endereço. Amanhã você muda de patrocinador, você muda a tua cara do seu site, tá? E a rede social por ficar ali, porque ser um acesso fácil. Pelo amor de Deus, não vamos dizer que a rede social não é importante, pelo contrário. A rede social vende muito, né? Atualmente. Vende muito. E aí, nichado principalmente. A gente está falando aqui de um assunto que eu já falei, é um assunto nichado. Tem muita gente interessada nesse assunto. Então, e quando a gente está falando de nicho, é uma bolha dessa rede social, mas que engaja. E eu tenho certeza que vai engajar com o teu público a todo momento.
e quando o teu público engaja, curte, comenta, vai abrir para outras pessoas para que isso aumente. Então, é mais barato e é orgânico, é gratuito, obviamente, do que eu ficar lá mandando em grupo o endereço do guiciritoli.com.br para a galera entrar. E aí vai acontecendo, o cara tá rolando feed, apareceu alguma coisa tua, enfim. Mas aí vai aquela questão, voltando para a história. Tem que ser azul, tem que ter a tua cara, para o cara olhar. Cara, se eu tiver uma tela laranja, simplesmente laranja, você vai dizer assim, que banco é esse? Você vai saber, é o Itaú. Se eu tiver um treco verde, empresa de médica é essa? É a Unimed. É isso que a gente precisa transformar, seja quem for, tá? Então, a partir do momento que eu coloco lá alguma coisa preto com laranja, com a marca da Red Bull, eu já ligo o Verstappen. É normal, é comum acontecer. Então, é isso que a gente quer criar de identidade em cima de um piloto, em cima de um produto do piloto, que aí vai passar no feed e ele vai ler, poxa, pera, deixa eu voltar aqui, isso aqui é do Gui, porque eu sei que esse azul claro, com esse X no meio aqui, representa o Gui. E aí o cara vai começar a se interessar e vai começar a interagir muito mais com isso. E a hora que ele for para o teu site, que é a tua casa, ele pode ver eventualmente uma linha do tempo que você muda, né, de um azul forte para um azul mais claro, de acordo com o patrocinador, mas ele consegue enxergar essa transição. E aí, se você é um piloto vencedor, todo mundo gostaria de ser, obviamente, você consegue, inclusive, ver o alcance desse piloto ao longo do tempo nos campeonatos, e como ele surgiu, de onde ele veio, muito importante, porque as pessoas, o brasileiro, principalmente, ele gosta de conhecer a história das pessoas, os desafios que essas pessoas passaram para chegar onde chegaram, e mostrar que é um cara vencedor. Então, é uma coisa básica, assim, identidade, trajetória, mas, obviamente, você precisa ser vencedor. Não ganhou corridas, teve o desafio alcançado. Conseguiu botar um carro na pista. Conseguiu angariar patrocinadores para fazer a sua primeira corrida. Então, você consegue criar o storytelling do qual é a sua vitória. E uma pergunta assim que eu faço para uma galera no backstage, porque eu preciso entender, e eu acho que você é uma pessoa que eu nunca te perguntei isso, até para mais pessoas entenderem. O que vale mais a pena? Um piloto que vai lá e ganha a corrida, todas as corridas, e não representa nada para marca nenhuma, tipo, ele já tem algumas marcas grandes, mas ele não trabalha por essa marca, ou um piloto que é muito mais marqueteiro, que talvez ele ganha uma corrida, as outras ele fica ali no médio pelotão e fica ali nesse meio termo, sabe? O que você visualiza que seja melhor hoje? O que é mais uma carreira mais longínqua para isso, assim? Gui, o marketing é muito para quem você vai falar. A gente ouve mais do que a gente fala. O marketing é muito entender o público mais do que falar alguma coisa. De quem você está falando, para quem é importante? Para o patrocinador é importante aquele piloto que representa. Tá? Claro. É o piloto que consegue dar resultado para o seu patrocinado. E seu patrocinador. Então, ele não precisa ganhar. Vamos lá, voltamos ao exemplo da semana passada. O Gui andou, não vou dizer que você andou na rabeira, pelo amor de Deus. Você conseguiu levar teu carro ali no top 10, enfim, com todos os problemas que você teve, mas você representou muito bem. Primeiro, uma trajetória de dificuldade, conseguir entregar. Você terminou todas as provas, você teve o resultado, você marcou seus pontos, você teve coisa para levar de volta para o teu patrocinador, tá? Mas você interagiu e engajou com muita gente dentro do box, gente que eventualmente não conhecia aquelas marcas com quais você trabalha, gente que, dando o exemplo do Shopping China, vai eventualmente chegar lá no Paraguai, numa excursão qualquer de compras e dizer, poxa, eu recebi um brinde dessa marca aqui lá no evento que eu fui no Autódromo em Goiânia. Então, para o patrocinador, você não é o piloto vencedor. Se você for um piloto vencedor, porra, nota 10 de estrelinha, entendeu? O cara é vencedor, interage bem, entrega, faz uma boa entrega. É um combo, né? É um bom combo esse. Ideal, com certeza, mas a gente não tem o mundo ideal o tempo todo. Infelizmente, tem diversos fatores. E o patrocinador tem que entender que a partir do momento que você está num esporte de risco competitivo, cara, seria muito fácil eu chamar o Max Verstappen e dizer aqui, ó, tá aqui $1 milhão, divulgue minha marca. O cara tá sempre na frente. Só que aí tem um porém. Voltando agora para o assunto que eu fui sexta-feira passada para São Paulo, numa apresentação da Fórmula 1, esse era o assunto que eu ia pedir depois para você falar para todo mundo. A Band está desesperada com a queda
de audiência da Fórmula 1 porque o Max Verstappen está dando sozinho. E aí eu vou voltar para um assunto que eu abordei, inclusive no meu mestrado, que era a necessidade de ter um brasileiro na Fórmula 1 para ter audiência. Cara, no ano passado não precisou ter um brasileiro nenhum e foi uma puta audiência. Por quê? Porque o campeonato foi decidido na última volta, literalmente na última volta da corrida. Não, e aquilo lá criou um desejo que ficou, por exemplo, de novembro, que acaba a Fórmula 1, até março. Todo mundo ficou esperando esse tempo para assistir novamente o negócio um final de uma novela que aconteceu ali, espontâneo, entendeu? Então, o patrocinador precisa entender que o mais comum, que o David está escrevendo aqui, 30 pilotos dentro da pista, um só vai ganhar. Com certeza. Na Fórmula 1, isso é um problema, porque a gente tem um cara que se sobrepõe demais. Mas vamos olhar a Fórmula Indy. Fórmula Indy, o cara que larga em último tem a mesma chance do cara que larga em primeiro, de chegar em primeiro. Principalmente no circuito oval. Eu estive em Indianápolis, que o Sato largou em último e ganhou. Entendeu? Então, é possibilidade. Nós estamos falando de um campeonato que você participa, que é o Turismo Nacional, que tem carros exatamente igual. Todos os carros têm o mesmo motor e o mesmo câmbio. Tem lá um preparador diferente, tem lá um desenvolvedor diferente que vai botar ali uma cambagem diferente, uma pressão de pneu diferente, mas, cara, é muito pequena a diferença que acontece entre os carros. Ah, mas o Onix anda mais que o Yaris, cara, não, todo mundo igual. Vamos respeitar que é todo mundo igual. Então, todo mundo sai com a mesma chance. Então, se o patrocinador fizer para você assim, eu exijo que você ganhe, com todo respeito, esse patrocinador não é um patrocinador de automobilismo. Ele exige que você mostre. E aí, voltamos ao pior assunto de todos. Qual foi o assunto que mais engajou na tua carreira nesse ano? Claro, acidente, sem sombra de dúvida, né? Isso apareceu, a gente fez ali um acumulado de notícias, um acumulado de todas as informações, tempo de exibição disso. Cara, quando caiu na minha mão, eu falei, meu Deus, nem eu acreditava o tanto que isso apareceu. E o quanto aquelas marcas ficaram estampadas em todas aquelas fotos que estão em todas essas notícias, em todos esses vídeos que tem. Cara, tem Instagram que tem 100 mil comentários com 500 mil curtidas, cara. Eu tenho que achar. Não é nem teu, né? Depois. Não é nem teu, é do terceiro que veiculou o vídeo. Isso, colocou o vídeo lá, tem de fora do Brasil, tem muita coisa, tem infinitos acontecimentos disso. Deus que me perdoe, né, Gui? Mas diante de uma tragédia que poderia ter acontecido, obviamente, muita segurança, ninguém se machucou, tá lá o Tambasco, eu acho que teve um problema no dedo, deve voltar, mas dos males o menor, obviamente, mas olha o quanto engaja, diferente de um produto que seja sempre o mesmo cara ganha, sabe? Então, precisa ter um pouco disso. E é um esporte de risco, repito. Então, o patrocinador precisa entender que existem essas coisas, e talvez o fato de ser um esporte de risco é o que engaja as pessoas em torcer para um piloto, em querer conhecer um pouco mais a vida desse cara, mostrar como é que é a preparação. A gente tem vários pilotos que mostram a preparação deles em academia, enfim, outras atividades aí antes da corrida. O público quer isso, cara. O público não quer saber daquela coisa mecanizada de o cara postar câmera on-board, capacete e reclamação no rádio. Então, a humanização desse piloto é importante. Isso a gente mudou também. O David tá falando um monte de coisa legal aqui da visitação de boxe e tudo mais. Mas a gente... eu aprendi isso, porque eu trabalho muito, por exemplo, além de eu gerenciar minha própria equipe, eu também gerencio toda essa minha equipe que trabalha por fora do marketing. Assim. Então eu gosto de participar de tudo, desde a parte dos mecânicos até a parte da venda, do patrocínio ou a venda do marketing. E eu aprendi, eu agora botei em prática isso para quem está trabalhando comigo e tudo mais, a Miriam ou meu irmão, que está fazendo bastante trabalho com a gente, o Gabriel Silvério, enfim, um monte de gente que está me acompanhando. Eu não quero mais que mostre, eu me vestindo para entrar no carro e sair. Eu alinhando no grid. Isso daí virou rotineiro para todo mundo postar, entendeu? Ficou a mesma coisa desse negócio, postar um board e postar. O que a galera quer ver? A gente está postando muito isso. Cara, os mecânicos ali fazendo um momento de descontração, a gente fazendo piada, fazendo aposta. Esse final de semana a gente fez uma aposta lá que se você fizesse pole
os piá iam se vestir de Luigi Mario, iam deixar o bigode até não sei quando. Então, assim, trazer essa parte humanizada que você falou aí. Porque é o que a gente faz no final de semana ali da corrida, é o que a gente fica... a gente tem momento de focar, tem um momento de trabalhar e tem um momento da descontração também. Então, se a gente fica todo mundo muito focado no negócio, não funciona. Tem que ter também esses momentos de descarga, né? Perfeito. Perfeito. A humanização é gente como a gente, tá? Claro. Vamos olhar para os E assim, ó, influencers da internet. só complementando, a parte de visitação de box a gente só mostra a frente. E muita gente quer participar do que acontece no final de semana. É isso que está me falando, não sabe o porquê que meu carro estava ruim, ou porquê que a gente não teve resultado bom, ou porque muita gente não mostra isso, ele quer mostrar só a vitória ou só uma coisa boa. Eu tento mostrar tudo isso, então assim, só explicando um pouco, a gente vem de uma temporada que tinha tudo para ser ok, a gente tinha um equipamento bom, aconteceu o que aconteceu em Tarumã. E a partir de agora a gente está na quarta etapa, eu estou em 3 carros diferentes na mesma temporada. Então isso assim, é um complexo de informação muito grande, não só para mim como para a equipe. A gente está com vários projetos paralelos que eu não posso falar ainda, só que me consome muito tempo. Então, no momento da quinta-feira que teve um treino extra, que todo mundo estava treinando e desenvolvendo o carro, eu estava desenvolvendo um projeto que é futuro para isso que a gente está conversando, um projeto de representação, de exibição, que eu acho que quando isso aparecer, você já sabe, mas eu não posso contar ainda para todo mundo. Quando esse projeto sair à tona, ele não vai só agregar a mim, ele vai agregar não só para turismo nacional, mas para todo o automobilismo. Então, assim, por isso que eu te fiz essa pergunta, o que vale mais, um piloto marqueteiro ou um piloto que ganha corrida? Hoje, no meu ponto de vista, é muito mais um piloto que sabe trabalhar. Então, assim, obviamente eu não vou lá para perder, eu vou lá para ganhar também. Só que é o que o Dave comentou aqui antes também, a gente está em 30, 29 perde e 1 ganha, correto? A perca, o psicológico do piloto é o que mais tem que ser trabalhado para ele se funcionar. Então, assim, agora encerrando um pouco esse assunto, até para a gente entender mais você e trazer essa experiência de Guilherme, você acha que desde que a gente começou a trabalhar e chegou nesse ponto agora, dando os exemplos, porque assim, a gente trazer essas lives aqui é muito mais legal você trazer esses exemplos que você está trazendo para nós, do que a gente ficar dando ideia, né? Os exemplos que você me passou, que eu cheguei até hoje, você acha que foram ok ou tem muita coisa a mais para melhorar ainda? Não, Gui, você está dando aula, cara. É fácil perceber isso, comparado com outros pilotos no grid, com outros campeonatos. Eu quero crer que outros campeonatos, eventualmente, podem ter pilotos que não têm a estrutura. E vamos falar em estrutura, não estou falando em grana, estou falando em pessoas, em gente pensando, em querer mostrar. E muita coisa, eu até dou a dica aqui para quem estiver ouvindo, é muito storytelling. E o que é o storytelling? É você contar uma história. É a historinha, é novela, é a novelinha. É novela. Então, você precisa ser um piloto milionário para ter um box bonito? Não basta capricho, basta bom gosto, sabe? E dar a transparecer que você é um piloto bem assessorado ou que tem bons patrocinadores para fazer. Então, é um investimento óbvio, mas ficar sem dar a ideia de que você é um piloto desleixado, que você tem uma equipe desleixada. Não tem casos, obviamente, de piloto que chega lá. Cara, eu conheço piloto que vai pra balada no sábado à noite, chega às 7h30 da manhã bêbado no box, às 8 entra no carro e faz a pole. Entendeu? E não precisa de box, não precisa de estrutura, não precisa de nada. Ele precisa de um carro veloz ali, que ele pagou para alguém desenvolver. Deu ali, obviamente, ajudou a desenvolver, porque o cara é bom piloto, mas ele senta no carro e vai embora. Entendeu? Já o cara que precisa... mas esse é um piloto que quer se divertir, quer sentar ali, quer mostrar que sabe pilotar. Agora, se o cara quer uma carreira, ele precisa organizar o processo. Então, voltando lá, planejamento, identidade, e na identidade vem justamente isso, o teu storytelling, a história que você quer contar, tá? Em um formato que todo mundo entenda e saiba que é você,
E aí, vamos ao Gui Sirtoli agora, o Gui está dando aula nisso. O Gui é o cara que eu me surpreendo quando você me contou esse projeto. Que você tá não pode contar ainda, obviamente eu sei. Quando você me manda as fotos do teu carro novo, do teu box novo, cara, você é um cara que conseguiu colocar uma equipe nova sem sair de dentro da tua própria equipe, por uma questão de patrocínio. Então, pô, tá criando, tá movimentando o cenário, entendeu? Se alguém olha de fora e diz assim, poxa, o Gui mudou de equipe, tá com uma equipe maior, mas é o pessoal da PorHack, da PorHack, é o Frango, é o Jack que estão lá, é o Bigode que está lá fazendo o teu carro ainda. Então, mas eles entenderam que isso daí é muito legal, que a gente está conseguindo demonstrar também, não só... O que eu tento fazer? Trazer todo esse time à tona. Então, você está vendo que você é uma pessoa que já conhece os caras que estão trabalhando comigo por apelido e nome. Eles já representam isso. Descobri por acaso que o nome do Frango era Silvio, cara. Eu não fazia ideia que o nome era dele era Silvio. Entendeu? Então, a gente trazer essa humanização de tudo que acontece. Por isso que eu falei para você, a hora de a gente exibir o Instagram, exibir todo o meu negócio ali, eu tenho que mostrar essa humanização, essa parte humanitária, que é a parte de quem está trabalhando. E isso vende muito, porque o cara começa a conhecer todo mundo. E às vezes uma visitação de box, cara, tem equipe da Stock que reconhece o chefe da equipe. A chefe da equipe é mais famosa que o nome da própria equipe. A galera grita na arquibancada. O próprio piloto, às vezes. Você não sabe a cara que tem o piloto, porque o piloto está embaixo do capacete o tempo todo. Mas a dona da equipe está dando entrevista sem capacete na hora da corrida, entendeu? Então, é uma das pessoas que mais aparece, né? Então isso é muito bom. Esse storytelling acompanhado dessa identidade, desse teu processo, de você mostrar isso e você dar a entender que se você minimamente tem um capricho, o patrocinador vai gostar de você. Vai saber que você respeita a marca dele. Beleza, vou dar um exemplo aqui. Eu ando no fundo do grid, eu estou aprendendo, eu comecei, sei lá, ano passado a andar, esse ano andar, estou correndo num campeonato de entrada, mas eu tenho um patrocínio da loja da esquina, que me deu lá quinhentão, para nem isso, tá? Para andar num campeonato de entrada. O que me custa vestir a camisa desse cara e dizer, poxa, eu sou patrocinado desse cara que está me bancando aqui, está me ajudando nesse momento. Porque aí esse cara vai criar um afeto contigo. E se esse cara crescer, ele vai crescer contigo. Se você crescer, ele vai crescer contigo. Então, esse respeito ao patrocinador e mostrar, eu chamo de capricho, tá? Ter um box organizado, ter um lugar legal para receber. Vamos lá, você falou de network com o Silvério. Esse cara pintou lá no teu box, sem avisar. Apareceu, comprou ingresso da Turismo Nacional e apareceu lá. O que esse cara vai ver sem te avisar? Entendeu? Ele precisa ver exatamente o que o cliente está vendo. O teu capricho, o teu vestir a camisa, a tua valorização desse patrocínio. Cara, numa primeira oportunidade, eu sempre falei para você, na primeira oportunidade que você puder de agradecer teu patrocinador, quanto piloto negligencia isso de tirar um macacão na hora da entrevista? O David está aqui, o repórter da TN, de tirar um macacão e o cara tem uma camiseta branca, que poderia ter uma marca possível patrocinador que está aparecendo na hora da comemoração. Equivale ao cara que marcou o gol no futebol e levantou a camisa para comemorar. Não, estou dando um cartão amarelo. E por que dá um cartão amarelo? Por cara não fazer isso. Quem banca o esporte é o patrocinador. Entendeu? Então, são coisas muito importantes. E aí, essa regra vale para o cara que está começando, andando lá no kart de aluguel, no campeonato de fim de semana, para o cara que está na estoque, para o cara que está correndo um campeonato internacional, entendeu? Não, todo mundo é igual, né? É muito fácil você copiar quem está dando certo. E é a maneira mais fácil de você evoluir, correto? Você quer um exemplo muito bom, Gui? O Tony Canaan, ele corre desde que ele começou na Indy com a 7-Eleven. 7-Eleven é uma rede de lojas de conveniência dos Estados Unidos. Esses caras começaram com ele na primeira corrida dele da Indy. Ele se aposentou nas 500 milhas desse ano, né? Desse ano. Correndo com a 7-Eleven no capacete. Por quê? Porque esse cara sempre foi um defensor da marca que chegou lá nos Estados Unidos, um brasileiro, hoje não corre mais, mas
até o momento que ele corria, ele e o Hélio Castro Neves eram os pilotos mais ovacionados do grid, independente se tivesse piloto americano, canadense, esse mexicano. é americano. Os brasileiros, não, os brasileiros eram ainda mais ovacionados, tá? Posso te garantir isso. E ele estava lá, levando, ele correu com o carro da 7-Eleven, ele foi campeão com o carro da 7-Eleven, ele mudou de equipe, ele levou consigo a marquinha da 7-Eleven no capacete, que fosse. E quando ele se aposentou, a primeira coisa que ele falou, eu quero agradecer a 7-Eleven por ter andado comigo a minha carreira inteira. O ele deve ter um macacão da estoque aqui, acabei não vendo, mas... Entendeu? Então, isso é a valorização dos dois lados. Tanto do patrocinador dizendo, eu tô com esse cara desde que ele começou, e tanto dele dizendo, poxa, esse cara tá comigo desde que eu comecei. Estou valorizando. Eu tenho certeza que ele vai no 7-Eleven fazer uma ação. Ele é garoto propaganda há pouco tempo. Então, tem várias coisas. Óbvio, eu estou falando de um campeonato gigantesco como a Indy, mas como aplicar isso na padaria do teu bairro, na loja da esquina, entendeu? Na mecânica do teu pai, eu tenho certeza. Eu vi foto tua com macacão da mecânica do teu pai quando você era pequeno. Cara, tá ali. Você não tem um patrocínio. Você pode valorizar uma marca que está te ajudando, por mais que seja do teu pai, mete grandão no macacão, cara, pelo amor de Deus. O desafio é o mesmo, para você representar uma marca pequena, representar uma marca grande. A marca grande vai dar muito mais trabalho que uma marca pequena. Mas tudo isso é um enquadramento de atividades aí, né? Você vai fazer conforme o decorrer. Tá, e agora vamos falar um pouco. Final de semana você estava num evento da Fórmula 1, sobre marketing da Fórmula 1, e eu não sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar. Pois eu sei que você contorna aí. E você é uma das pessoas que está fazendo entrevista para... chegou até bebê. Para trabalhar... Para ajudar, né? Para trabalhar na Fórmula 1. Conta um pouco disso pra gente. O que você fez no final de semana e qual é o teu papel, talvez, que você seja uma pessoa que vai trabalhar na Fórmula 1. Pô, eu vou ter um amigo que vai trabalhar na Fórmula 1, velho. Eu gostaria, né, Gui? A gente tive a oportunidade de conversar com ele tempo atrás. Enfim, eu trabalhei no Reino Unido até 2019, quando eu voltei para o Brasil. E nessa transição, eu acabei, enfim, estava fazendo uma transição de mercado, né? Eu trabalhava na Kellogg's, que é uma multinacional de alimentos. Acabei vindo para o Brasil por um convite super bacana da universidade onde eu trabalho. Mas ali naquele meio tempo eu estava distribuindo currículo, vendo para onde eu vou, e o automobilismo, como eu te falei, sempre foi um lugar onde eu gostaria de estar, né? E coincidiu de meu currículo cair na mão da Fórmula 1, a gente acabou conversando, mas não foi para frente. A proposta era algo muito bacana, mas eles precisavam de alguém bem mais sênior, mas estou aqui olhando para o futuro, quem sabe um dia, não no momento. Mas aí a Fórmula 1, obviamente, cara, por mais que eu tenha uma profissão de gerente de marketing, eu sou um cara que estudo Fórmula 1, estudo automobilismo como um todo, eu participo o máximo que eu posso nos campeonatos, seja como espectador, seja como consultor. Esses dias eu fui fazer reportagem num campeonato lá em Mapa, porque, cara, eu gosto, entendeu? Eu tô dentro, eu gosto de estar dentro, eu gosto de estar inserido. Você cria experiência de tudo, né? Desde um repórter até uma venda do negócio. Se você me perguntar, você já correu de carro, campeonatos menores? Sim. Você já dirigiu eventos? Sim. Você já dirigiu transmissão? Sim. Você já foi repórter? Sim. Eu só não sou comentarista nem locutor, porque tem gente que faz isso e não é minha área, sabe? E mas você vai assim, tirar o trabalho do David também, né? Ele vai ficar muito bravo com você. Pelo contrário, cara, eu sou o cara que manda mensagem. O cara tá fazendo tudo errado, melhor aqui, melhor ali. Daí vai confirmar que eu sou um cara muito chato com isso. E aí, David me convidou eventualmente para fazer reportagem lá em São Bento do Sul. Depois eu fui para Joaçaba fazer transmissão. Voltei para Mafra agora. A gente vai ter um outro evento em São Bento do Sul. Mas sim, eu gosto de estar inserido nesse meio. E aí surgiu a oportunidade de um evento super bacana em São Paulo, semana passada, na sexta-feira, que era promovido pela Câmara de Comércio Americana, que era da Band, da Red Bull, da Band, da Heineken e da Fórmula 1, no caso, o campeonato, a prova de São Paulo, tá? Era o pessoal da prova de São Paulo, da Fórmula 1, que a Fórmula 1 contrata uma empresa de São Paulo, que é o São Paulo Championship. E aí,
era uma apresentação, eu até brinquei com o Dave que você não vê nada de novo nessas horas, você somente recicla aquilo que você já sabe, mas eventualmente vem um insightzinho ou não. E aí o que a gente recebeu de informação, sabe, Gui? Primeiro, a audiência da Fórmula 1 está mudando. Eu falei, spoiler, que a Band está desesperada porque nas palavras do Denis, que é o diretor da Band Esportes, ele diz assim, cara, eu tô louco pra furar o pneu do Max Verstappen na próxima etapa. E, pô, tá muito fácil para ele. E essa facilidade do Max não dá o desafio. Aí a gente só tem o herói, não tem o vilão. E tem muito disso. E tudo isso mudou. Isso, quando a Liberty Media comprou do Bernie Eccleston, que ele tinha, né, a FOM. Aí a Liberty, que é uma empresa de mídia, comprou. E por que uma empresa de mídia comprou a Fórmula 1? Porque ela viu um puta potencial. Porque sabe vender, claro. Ela viu um potencial de mídia, não de negócio como evento, mas como mídia. Então, o que a Fórmula 1 viu? Que tinha desafio, que tinha competição, que tinha um mocinho, que era o Hamilton na época, que tinha um bandido, que era o Verstappen querendo comer por fora, que tinha acidente, que tinha emoção. E, cara, aí quando veio a Liberty, eu acredito que tenha mudado um pouco a negociação com a Globo. A Globo estava meio de saco cheio, porque o Hamilton estava levando 7 títulos um atrás do outro. Do jeito que não tá tinha hoje, mais graça. E aí a Globo começou, e até para deixar claro para vocês que a TV aberta é muito cara, a Globo parou de transmitir pré-corrida, parou de transmitir treino, foi aos poucos perdendo aquele brilho. Ah, mas foi o Ayrton Senna que morreu. Nada a ver com isso. O Ayrton Senna morreu, caiu a audiência, caiu. Tentaram botar o Rubinho num lugar que, cara, não era dele. Tentaram botar o Felipe Massa num lugar que não era dele. A frustração é muito maior quando a tua expectativa é maior. Olha o Rubinho, o que está fazendo na estoque, cara? Sim. É impossível que o Rubinho não seja aquele piloto, entendeu? Que estavam querendo colocar ali. Só que estavam querendo tapar um buraco com ele. Se tivessem dado ao Rubinho a devida importância, ela traz, mas isso não é o caso, tá? Aí a Globo estava cansada do evento, viu que não tinha mais tempo e grana para botar ali. Cara, o futebol vale muito mais a pena para a Globo. Não vamos mentir, entendeu? O automobilismo é o quarto esporte do Brasil. Nós temos futebol, vôlei, cara, tem mais um esporte que eu não lembro, e automobilismo é o quarto, tá? E aí você começa a Globo cortar, o fã tá puto, porque não tá vendo aquilo que deveria, tá tendo que pagar o Sport TV. O Sport TV já não tá mais querendo colocar. Aí, de uma hora para outra, juro, numa quinta-feira, a Globo desistiu. E aí ligaram para a Band e falaram assim, Denis, você quer a Fórmula 1? Ele falou, cara, vocês estão loucos, a Globo é dona disso há 30 anos. Não, a Globo não quer mais. Na sexta-feira o Denis confirmou, na segunda eles anunciaram para o mercado que eles teriam no ano seguinte. E, cara, daí tem toda uma máfia por trás, né? Que daí vem Mariana Becker, porque o marido dela é o produtor internacional da Fórmula 1 pro Brasil. Já tinha Sérgio Maurício narrando Stock Car, já tinha o Reginaldo Leme narrando Stock Car, então foi simplesmente trazer o Max Wilson e o outro comentarista que eu não vi, o Giafone, tá? Que o Giafone já fazia Fórmula Indy na época, então já estava em casa, foi só trazer o Max Wilson, que segundo a Band veio por intermédio do próprio Reginaldo Leme. Cara, o time estava montado, estava sucio, vamos fazer, e aí deram uma sorte gigantesca de pegar o Max Verstappen numa evolução e dando de relho no Hamilton e todas as polêmicas envolvidas. Então, entenda que não é só pelo evento, é pelo que o evento proporciona. Se fosse um evento monótono, não daria tanta audiência. Mas aí existe uma coisa chamada marca. Porque Fórmula 1, vamos lá, a Fórmula Indy estava na Band nos últimos, sei lá, desde que juntou de novo, saiu da SBT e veio para a Band. Eu sou um espectador de Fórmula Indy, meus amigos dizem que eu sou o único espectador de Fórmula Indy do Brasil. E aí, a Fórmula Indy é muito mais competitiva, tem os mesmos pilotos da Fórmula 1, a gente brinca, né, que a Fórmula Indy é o asilo dos aposentados da Fórmula 1. Mas não tem a marca que tem a Fórmula 1. Não tem o nome. E aí sim, o nome Fórmula 1 no Brasil se deve a duas marcas específicas. Uma chamada Globo e a outra chamada Ayrton Senna. E uma fez a outra, né? Vamos respeitar a história do Ayrton Senna, obviamente, um puta piloto. E a Globo investiu nesse cara para fazer. Esse é o herói nacional que a gente quer. Tá? Mas aí, o que eu estava falando da mudança de público, vem a Band, pega esse evento, coloca a transmissão full
desde pré-corrida, a Mariana Becker fica 1 hora no grid, coloca treino, coloca tudo no ar, e aí de repente vem um projeto que talvez a Globo não conhecesse ou não acreditasse, chamado da Netflix, que é o seriado Drive to Drive to Survive. Survive. Drive to Survive. Todos os dados mostram, Gui, que depois do Drive to Survive, numa plataforma que não é TV aberta, que não tem relação com o esporte, trouxe 80% do público novo da Fórmula 1, e esse público é 50% feminino, 50% masculino, abaixo de 30 anos. Cara, Bernie Ecclestone, quando ele vendeu para a Liberty, ele fez uma frase bem interessante, dizendo assim: eu quero vender Rolex para velhos no asilo. Porque para ele, Fórmula 1 era um evento de Rolex, de champanhe e de alta renda. O Drive to Survive trouxe o quê? Humanização. Mostrou quem que eram esses pilotos fora do capacete, fora do carro, mostrou que tem um cara lá que fica puto quando enche o saco dele, mostrou que tem um cara que é seco debaixo do capacete, mas é um cara totalmente família fora do carro, mostrou que tem uma briga de egos entre o Hamilton e o Verstappen, e o que trouxe? Gente para assistir e falar, porra, deve ser legal ver esses caras correndo. E trouxe aquilo que eu te falei. Ele traz isso muito bem pontuado que você falou, a humanização de tudo isso. E ele traz esse negócio do chefe da equipe brigar com o outro por esse ou por aquele motivo, que é o que eu te falei, de a gente mostrar os mecânicos, entendeu? Então era esse ponto que eu queria chegar que você falasse. Mas você já falou, eu ia te perguntar, mas você já explanou. Faz um comparativo, cara. Por que o Dana White coloca 2 lutadores, um de frente pro outro, um dia antes da luta no UFC? Não, ele quer que esses caras se xinguem. Claro. Esses caras briguem fora do ringue para dizer assim, olha só, eu odeio. Eles vão se arrebentar no coisa. Entendeu? Então, trazer o pessoal para dentro da pista, e aí, se a gente fosse falar 20 anos atrás, olha, vai ter um seriado sobre Fórmula 1 em, sei lá, não tinha Netflix para alocar na locadora, quem que ia alocar esse vídeo? Os fãs de Fórmula 1 queriam ver o Hamilton e o Verstappen fora da pista. Como isso entrou numa plataforma que consegue, por algoritmo, entregar esse conteúdo, que é a tua rede social, vamos fazer o paralelo com a tua rede social, para um público novo, essa galera entendeu primeiro a vida desse cara, para depois falar assim, eu quero ver esses 2 malucos competindo e se arrebentando lá na pista. Eu viro fã de alguém, né? Ele vira um fã. Isso trouxe um público muito mais jovem também. E você percebeu que talvez Fórmula 1 foi o primeiro seriado que teve sobre esporte. Agora eu estou assistindo um outro sobre os quarterbacks da NFL, tá rolando também. Eu não assisto NFL, mas eu fui assistir ali aquele seriado. O que vai acontecer quando começar a temporada de novo? Você já não o negócio acelera, entendeu? Exatamente, você vai querer assistir porque você se interessou por aquele assunto. E o que ajudou muito também nesse... Cara, a gente teve 2 momentos decisivos. Então, essas séries que trazem agora essa humanização, essa coisa, o backstage que mostra que... Aquilo que a gente falou, todo mundo tá enjoado de ver a corrida em si. Vamos trazer o que tem atrás. E cara, o que eu senti muito, tá? Não sei se isso você vai entender também ou não. A pandemia também trouxe a necessidade dessa pessoa ir assistir isso em loco. Trazer esse público para ver a realidade real e não assistir só na TV. Então a gente está tendo um público muito maior. Cara, você viu as fotos da nossa visitação de turismo nacional final de semana no autódromo? Cara, a gente nunca teve um público daquele, entendeu? O público da Stock tá dando 30 mil pessoas no autódromo. Eu gostaria de deixar muito claro aqui, não é julgamento, é constatação. O cara que diz que a transmissão ao vivo tira público do evento está cometendo um erro gigantesco. Gigantesco. Porque a transmissão ao vivo, muitas vezes, é uma ferramenta do próprio cara que está lá no autódromo, que está querendo assistir aquilo que está passando. Claro. Eu já assisti, cara, vou lá. Eu costumo dizer, e você já me ouviu falando isso, o pior lugar para assistir corrida é dentro do autódromo. Claro, no autódromo. Não é nada. Mas nós dentro do box assistimos uma corrida na TV. Entendeu? Exatamente, o pior lugar é dentro do autódromo. Mas ali você está tendo a experiência de acompanhar, tá? Então, mostrar a corrida, você só abrange um público que não poderia assistir
E vamos lá, na Turismo Nacional você está correndo em 5 estados, 6 estados diferentes. Então o cara que foi para Tarumã não pode ir para Goiânia. Com exceção dos malucos, né, que tem quem siga, mas o cara que está em Tarumã não vai para Goiânia, de repente vai para o Velopark. Mas ele quer acompanhar a corrida lá em Goiânia para ver como é que está acontecendo. Então, vamos falar exemplo de Fórmula 1, o cara que vai para o Grande Prêmio do Brasil não vai para Singapura. Então, mas ao mesmo tempo que ele acompanhou, eu acho que o Brasil é a 12ª corrida do ano, ele acompanhou 11 corridas, ele vai ter questão de assistir aquilo em loco e dizer, eu tô vendo em loco essa porra que eu assisti o ano inteiro, entendeu? Tô sentindo o cheiro, tô escutando o barulho, que não é uma grande coisa, né, infelizmente, mas ajuda. E tem muita coisa legal também, né? Por exemplo, o próprio filme que vai sair agora do jogo do videogame lá, que mostra, é um filme claro, da vida real, que mostra um cara que saiu de um campeonato de videogame e virou um piloto profissional. Então, assim, será que a gente faz um documentário da Turismo Nacional? Será que vai engajar bem? E será que se a gente trazer um piloto do virtual para o real vai ser bom também? Eu acho que sim, Gui. Eu acho que história tem. E gravar tudo isso? Será que vai ser importante para a gente trazer uma clientela nova? Eu acho que história para isso tem. História, quando eu digo, é storytelling, né? Assunto para isso tem. Histórico também tem. Vocês lembram quando o Velho Vamp começou a transmitir O Velho Vamp está transmitindo as corridas? O Velho Vamp começou a transmitir as corridas. Ele trouxe um público muito diferente. E eu brinquei ainda quando eu vi o relatório da primeira prova que ele transmitiu para muito mais gente do que a transmissão oficial. Eu dizia, pô, o Dave e o Careca estão lá comendo bola. Mas não, é porque ele trouxe um público diferente. É um público novo. E aí, cara, bote no paralelo, Gui, que o Galvão Bueno tentou fazer isso e não deu certo. Porque o público do Galvão Bueno é o mesmo que acompanha a corrida. O público do Galvão Bueno, com todo respeito ao Galvão, a história que ele tem, mas o canal dele da Stock Car não roda. Eu tenho acompanhado todas as corridas de Stock. Acaba a corrida, a primeira coisa que eu vou ver. Eu, particularmente, eu assisto no canal da Stock. Eu não assisto nem na Band, nem no Galvão. Eu assisto no canal da Stock. Você quer escutar o Osiris? Eu quero escutar o Osiris, que é um cara que eu admiro pra caramba, enfim. E aí, eu termino de assistir, a primeira coisa que eu faço, quantas views deu no Galvão, quantas views deu no Osiris, tá? No oficial. Aí teve um caso que o Galvão, que eu acompanhei com as 2 janelinhas abertas, uma na TV e no computador, o Galvão não passou de 5 mil ao mesmo tempo. O Osiris manteve 12 mil, cara, o tempo todo. 12 mil, 13, 11, manteve mais de 12 mil pessoas assistindo. Aí o resultado do Galvão foi, engajamos 60 mil pessoas. Por quê? Porque o canal dele tem muita gente, ele impacta muita gente, mas ele não segura essa galera lá dentro, porque é chato, porque não fala a língua do público. Então, a diferença do Galvão pro Velho Vamp, que é na Twitch, que é uma outra plataforma, é que o Velho Vamp não falava de automobilismo, ele falava de jogo, de repente ele começou a falar, mas numa linguagem que as pessoas ficaram. Diferente do Galvão, que tem lá 1 milhão de seguidores e as pessoas não ficam. Então, olha a diferença, entendeu? O Galvão, ele não apresenta um esporte novo para o público, correto? Ele está apresentando uma coisa que ele já fazia. Ele está tentando mudar o jeito dele se comunicar, que não, aquele jeito que ele está tentando transmitir não é o jeito dele. A transmissão do Galvão, no meu ponto de vista, é muito mais formal. Ele não pode usar brincadeira para transmissão. Mas aí o Galvão acaba pegando o mesmo público que já acompanha no canal oficial. Isso, Então não faz sentido, mas enfim, isso é o trabalho dele, ele tem uma equipe para definir isso ainda. Mas eu acho que a gente vai conseguir fazer uma. Por que você engaja público falando sobre esse assunto aqui no teu Instagram? Porque você é o único que está falando sobre isso. Entendeu? Pode ser que amanhã apareça mais alguém que faça uma coisa mais legal, porra, bom para todo mundo, entendeu? Não é competição, entendeu? É conteúdo. Mas neste momento, eu desconheço alguém que fale direcionado a pilotos e a um público muito pequeno. Quantos pilotos tem no Brasil, cara? Pelo amor de Deus, comparado com o número de habitantes brasileiros, tá? Quantos pilotos têm uma necessidade de crescer sua carreira por meio de patrocínio?
é uma audiência muito baixa, mas a hora que você atinge essa audiência, você atinge uma grande abertura, uma grande cobertura desse público. Então, falar nichado é o que o Galvão faz, mas não é o que o Galvão faz. O Galvão pega um público generalista para falar de uma coisa nichada, não vai acertar nunca. Não vai acertar nunca. Por isso que nós temos uma diferença muito grande entre a audiência de futebol e uma audiência de automobilismo. Ah, mas a Globo estava triste porque ela não chegava numa audiência perto do que ela tem com o futebol. Beleza, mas a Band está feliz pra caralho com isso aqui. A Band está feliz da vida, entendeu? Então, tudo é muito relativo e quem está mais feliz com isso é o fã, porque está recebendo a informação como gostaria de ter. Está tendo mais tempo de tela, está tendo mais comentários, está tendo... Cara, lembra da briga que era da empresa que não... Da Globo que não mostrava o pódio, cara? O melhor momento da corrida. Por mais que caia a audiência na hora do pódio, o contrato da Band hoje só pode parar a transmissão depois que o cara botar o champanhe no chão. Ele estourou o champanhe, ele chacoalhou o champanhe, quando ele botar o champanhe no chão, a Band está autorizada a desligar a transmissão. Só quando o Norris quebra o troféu, daí pode desligar a transmissão. Exatamente, cara, mas o que engajou? Engajou. E o quanto que foi compartilhado isso, cara? Entendeu? Essa quebra desse troféu todo, entendeu? Então, perde a oportunidade. Mas, ano passado, ou retrasado, não sei, que teve aquele acidente com o chinês, japonês lá, que ficou de ponta cabeça lá, com o carro, ficou lá, sei lá, 20 minutos para tirar o cara do carro. Ninguém sabe quem ganhou aquela prova. Quando o Grosjean bateu, que pegou fogo lá, cara, teve matéria em vários jornais que nunca cobriram Fórmula 1, mas estavam falando sobre a história do ralo ter salvado a vida do Grosjean, enfim, claro. E tudo que aconteceu. Então, assim, tudo que é diferente vai engajar. Eu tenho certeza que se aparecer uma mulher para correr na Turismo Nacional, como tem a filha do... Tem a Bruna já. A Bruna, entendeu? Ela engaja automaticamente pelo fato dela ser diferente. Como a Bia tem uma carreira gigantesca aí engajando por ser mulher e por ser muito competente. Como a Antonella, que, querendo ou não, segue os passos da Bia, porque a Bia é a madrinha dela no projeto. Então, entenda que tudo que você puder fazer de diferente, onde você é a exceção, tá? Óbvio que você não precisa ter a exceção de você andar lá tomar 3 voltas, mas ser a exceção num carro diferenciado, numa atividade, numa ação com os seus patrocinadores, numa ação com o seu público, você vai engajar muito mais. Você só não pode ser padrão. Acho que ser padrão nesse momento algo que não faz sentido. Alguém está perguntando, quem ganhou a corrida interurbana do Gui? Não faço ideia. Quem ganhou foi o Gui, porque ele teve engajamento pra caramba. Cara, então, Gui, eu acho que foi muito top o nosso bate-papo aí. Não sei se tem mais alguma coisa para complementar o que a gente falou, mas acho que a gente conseguiu falar tudo aquilo que foi muito importante para todo mundo entender esse ponto que você me ajudou do começo até onde eu tô agora. E claro, se a gente continuar a falar aqui, nós vamos até meia-noite e tem assunto ainda, porque... Vai acabar meu vivo, vou ter que abrir outra garrafa. Outra garrafa. Então, assunto de corrida, ainda mais a gente que gosta, tem muita coisa para falar, mas eu acho que a gente já explanou muita coisa e muita coisa interessante. Então, eu acho que se alguém tiver mais uma pergunta aí, pode mandar, enquanto o Gui faz a despedida dele aí e manda um abraço pra galera. Cara, eu queria obviamente mandar um abraço para quem assistiu aqui. O pessoal fez pergunta aqui, alguém falou sobre a Netflix Fórmula 1, falamos disso, pode voltar, isso vai estar no YouTube, né? E eu esqueci teu nome eventualmente que a gente está conversando aqui, para ter uma ideia. Lego Toso, quando for para Cascavel, Gui, você vai pagar o gole? Qual dos Gui, Lego? Eu ou o outro? Eu acho que é o outro. A última vez que eu fui, eu que paguei. Mas enfim, eu queria mandar um abraço aqui pro pessoal, queria dar um beijo na tua mãe, um abraço no teu pai, são pessoas fantásticas, que eu tive a oportunidade de conhecer. Dave, que nos acompanhou aqui, que é um amigão que eu tenho, é um cara que a gente sempre troca ideia, enfim, a gente vai trabalhar junto ainda em alguns projetos. E queria agradecer, Gui, pela oportunidade e resumindo tudo que a gente falou aqui, considerando que as pessoas vão buscar esse vídeo como uma referência para como buscar o patrocínio, como dar o start na sua carreira. Então,
vestir a camisa do seu patrocinador, independente de quem ele seja. 2, ter uma identidade com o teu patrocinador. E 3, respeitar o seu patrocinador. O resto, cara, o resto é você, seja você mesmo. E mostre quem você é, assim. Conte a sua história. Acho que esse é Opa, quem convidou aqui? Alguém convidou. Meet Cup. Eu acho que alguém perguntou sobre a Mitsubishi Cup. Vou falar rapidamente aqui. A Mitsubishi Cup, da mesma forma, é um campeonato bem nichado. Eu andei de 4x4 de ride no passado e eu acompanhava a Mitsubishi. A Mitsubishi é um celeiro de bons pilotos e navegadores para outros campeonatos. Eu sei que o André, que é um cara de São Bento do Sul, corria a Mitsubishi Cup e acabou de ser campeão nos Sertões aí semana passada. Então, são campeonatos bem importantes, cara. Não à toa chama Mitsubishi Cup. Tem uma baita marca aí por trás. Mas é um campeonato muito nichado e é voltado para relacionamento da Mitsubishi com seus clientes. Então, não é algo que vá para a TV aberta, não é algo que vá como um campeonato de... Mas como evento. Mas é um evento fantástico. Eu acho que todos os eventos do Brasil, Gui, que são que patrocinados, né? Ou chancelados por uma marca. Eu vou dar o exemplo aqui da HB20 também, da própria Porsche Cup. Cara, com diferença, obviamente, de motor, mas são 2 eventos fantásticos, cara, de uma estrutura impecável. A Porsche Cup é um evento que, além da velocidade, é um baita relacionamento, e a HB20 que vem como um desafio da competitividade. Então, todos os eventos que são chancelados por marcas aqui no Brasil, graças a Deus, são muito bem, como é que eu vou dizer assim, são muito bem administrados e com certeza dão resultado para os seus donos, para os seus patrocinadores. A exemplo da AMG, o Dalton está falando aqui que está na Band Esportes, mas enfim, é porque eu não sou público realmente, o meu negócio não é necessariamente 4x4, já fui dessa área. Mas então assim, gente, obrigado pela participação, obrigado pelo convite, Gui, você sabe que você é um cara que a gente se cruzou aí por intermédio do Dave e enfim, a gente troca ideia pra caramba, você tem uma carreira brilhante pela frente aí, e eu espero te ver lá onde os seus sonhos apontam, que eu sei onde é que é, e um dia eu vou ter o prazer de estar contigo lá na pista e dizer, a gente começou lá atrás porque você realmente tinha um baita potencial. Então, cara, eu também agradecer a todo mundo que assistiu aí. O Magrão falando que eu fui na casa dele, eu fui por intermédio de Thiago Rizzo na casa dele. É uma corrida que a gente teve aí em Curitiba, da HB20. Tomamos lá uma cerveja junto. Infelizmente agora a gente não tem mais autódromo em Curitiba, mas quando eu estiver por aí, Magrão, te dou um alô pra gente tomar mais uma aí na tua casa e fazer um churrasquinho. Agradecer o Dave aí também pela essa conexão que fez com a gente. Eu acho que isso fez eu chegar onde eu estou hoje também, tá? Foi de muito grande valia para o meu lado, pelo menos espero poder ter dado algum conhecimento também do meu lado. E obviamente tem que agradecer os patrocinadores, né? Então vamos lá, principalmente os meus aí, se tiver algum patrocinador de vinho aí, depois você fala. Mas os meus patrocinadores aí, Shopping China, o Espevel, o grande Joacir Alves, a Bellini Viagens, ao Thales Bellini, né? E agora o nosso novo patrocinador, que é a Stock Auto Service. Então, são aí os que estão comigo nessa temporada e tem muita coisa para vir aí pela frente ainda que está vindo nesse projeto que vai se iniciar. Mas no momento são esses, então agradeço a todos. Espero ter ensinado um pouquinho do nosso conhecimento para vocês também, passado um pouquinho disso. A gente aprende muito com vocês aqui nesses comentários que vocês deixam, nas perguntas que vocês deixam para mim. E eu tento trazer essas pessoas que são chave para um desenvolvimento não só meu, como de qualquer pessoa que esteja iniciando no automobilismo ou já esteja no automobilismo, qualquer outro esporte e tenha uma dificuldade de como prosseguir com isso. Então, espero estar conseguindo ajudar todos vocês aí. Obrigado, valeu, Gui. Tamo junto. Amanhã, mais uma vez, estou partindo para Goiânia já. Cheguei em casa, fiquei 2 dias, eu estou indo embora. Estou com o ombro fudido aqui. Fui lá, fiz uma ressonância hoje. Tomara que não precise fazer cirurgia. Mas é isso aí, vamos embora. É uma boa. Beleza? Desculpa se o campeonato não estiver bom. Você mete um apertado lá e tá tudo certo. Gui, obrigadão, cara. Um abraço. Valeu, falou. Tchau, tchau.